Olá, pessoal, tudo bom? Que bom estarmos aqui mais uma vez na nossa EBD. Isso mesmo, Escola Bíblica Dominical. Como vocês passaram? Isso, eu também fiquei com muita saudade de encontrar com vocês novamente. Estamos caminhando para o final de mais uma revista. Quem se lembra? Estamos conversando já faz algum tempo com essa revista Ação e Reação. Quem lembra quais são os livros da Bíblia que são falados nessa revista? Para tudo. Não podemos começar a nossa aula assim. Isso, temos que orar. Então vamos orar primeiro. Todo mundo esquenta a mãozinha, fecha os olhos. Lembrem-se, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala com a gente. Então vamos agora falar com Deus? Muito bom. Fecha os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado porque estamos aqui reunidas na nossa EBD. Muito obrigado, Senhor, por todas as crianças e suas famílias que estão assistindo essa aula. Que nós possamos verdadeiramente aprender a falar a verdade, a falar a Tua palavra para todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, nós estamos terminando os estudos da nossa revista Ação e Reação. E essa revista, ela tem falado para vocês sobre 3 livros que o apóstolo Paulo escreveu. Quem lembra? Isso, Timóteo, Tito e Filemão. Muito bem. Sabe, naquele tempo, a Bíblia eram cartas. Nós falamos sobre isso aqui também. As cartas não eram, inclusive, parecidas com a de hoje em dia, não. Elas eram rolos de papel. Paulo escreveu muitas cartas para os seus discípulos. E nessas cartas ele aproveitou para ensiná-los. E a carta de hoje, qual vai ser? Tito. Vamos lá? Peguem suas Bíblias e procurem o livro de Tito. Corre lá, gente. Pega a Bíblia do papai, da mamãe. Eu quero agora que vocês comecem a aprender a usar as Bíblias igual a do adulto, tá certo? Todo mundo nessa classe já tem que começar a usar as Bíblias igual a do papai e da mamãe. Se você não tiver uma Bíblia dessa, você corre agora, pega da vovó, pega da titia, pega do irmão e pode ler. O livro que a gente vai ler está na parte da Bíblia chamada Novo Testamento. Olha a Bíblia da tia Malque como é bonita. O livro que a gente vai ler está na parte da Bíblia chamada Novo Testamento. E lá do meio para o fim do Novo Testamento, procura o livro de Tito, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Você pega o livro de Tito, vê qual é a página que ele está dizendo que o livro de Tito está, e você vai procurar esse númerozinho. A tia já marcou, ó, o meu livro de Tito, eu já botei aqui uma figurinha. É essa aqui, ó. Eu botei essa figurinha aqui. Se vocês quiserem, podem botar na de vocês. Mas só se for de vocês, hein? Se for do papai e da mamãe, tem que pedir licença. Hoje nós vamos estudar o 2º capítulo do livro de Tito. O livro de Tito é pequenininho, minha gente. É só uma página. E ele tem um capítulo. Capítulo é o número grande. E ele tem 2 capítulos. E hoje nós vamos aprender o que foi dito nesse 2º capítulo. O apóstolo Paulo, que escreveu essas cartas que nós estamos estudando, ele tinha discípulos. E o Tito, ele era um dos discípulos. Para Tito, ele escreveu uma carta, porque Tito era um jovem aprendiz e ele vinha se saindo muito bem.
Nessa carta que Paulo escreveu para Tito, ele foi mandado para a cidade de Coríntio para poder ensinar a palavra de Jesus na cidade de Corinto. Nessa carta, muitas coisas importantes Paulo falou para Tito. Por exemplo, Paulo disse a Tito assim: Tito, ensine sempre a verdade, fale a verdade para todas as pessoas. Isso foi o que Paulo disse. E ele também disse: ensine, Tito. Esse aqui é Tito, tá, pessoal? Tito agora. Ensine aos homens mais velhos a serem sérios, tranquilos e firmes na fé, e ter muito amor e paciência com os outros. Mas aonde isso vai estar na carta de Paulo a Tito? Vocês vão poder abrir a sua Bíblia agora, no livro de Tito, que a tia falou. Vai lá para o capítulo 2, no verso 2. 2 grandes e 2 pequenos. E vai estar escrito assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. E temos aqui um homem mais velho que vai aprender os ensinamentos. Olha que legal, gente. Paulo falou para Tito, Tito está falando para os homens mais velhos, para eles serem prudentes, perseverantes na fé. Os homens mais velhos, por sua vez, deveriam fazer o mesmo ensinamento para os homens mais jovens. Desse jeito, nós vamos fazendo discípulos. O homem mais novo acaba sendo discípulo do homem mais velho, que acaba sendo discípulo de Tito, que também foi discípulo de Paulo. Mas o que é mesmo ser discípulo? Isso, muito bem. Ser discípulo é quando você aprende com outra pessoa. Isso é ser discípulo. Paulo continuou ensinando a Timóteo na sua carta. Pega a sua Bíblia, deixa aberta, que hoje a gente vai usar bastante Bíblia. Então agora a gente vai continuar no capítulo 2, mas vai para o verso 3. 2 grande e 3 pequeno. E aqui no capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas a vinho, que elas ensinem o que é bom. Que legal! As mulheres idosas, mais velhas, também têm muito a ensinar. Elas também são discípulos. E elas vão ensinar para quem? Para as mulheres mais jovens. Assim, a mulher mais nova também pode ser discípulo da mulher mais velha. E ela vai aprender a amar o marido e a seus filhos, e a ser boa dona de casa e dedicada aos seus familiares. Desse jeito, elas estão aprendendo a verdade. Agora, em relação aos mais jovens, será que Paulo deu algum conselho para os mais jovens? Que tal você pegar a sua Bíblia mais uma vez e agora olhe na parte do versículo 6. Continuamos no capítulo 2 do livro de Tito e agora vamos para o versículo 6. E ele diz assim: aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiverem ensinando. O homem mais novo, ele deve procurar ser sincero
assim como Tito. O que foi que a gente pôde perceber aqui nesse momento, gente? Que Tito, ele era uma pessoa jovem e Paulo estava confiando a Tito o cuidado de uma igreja. Que coisa interessante. As pessoas mais novas, elas também podem ter discípulos. Podem ser discípulos, obedecerem aos seus mestres, mas elas também, com sabedoria, ensinando a palavra de Jesus, elas podem ter discípulo. Que legal! Puxa, quanta coisa legal nós aprendemos hoje, não foi? Como será que Paulo vai fazer agora? Na lição de hoje, que nós vimos, foi a aplicação prática do que está escrito em Tito 2:1. Para terminar, eu queria que vocês lessem comigo. A tia vai ler daqui o livro de Tito, capítulo 2, verso 1. Está escrito assim: Você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine a verdade. Então, hoje, Paulo pediu para Tito que ele levasse para a cidade de Corinto o ensinamento da verdade. O ensinamento que está na palavra de Jesus. Por meio das cartas que Paulo escreveu, ele ia ensinando. Aquelas cartas eram lidas de igreja em igreja. Aquelas cartas eram lidas por todos aqueles que eram seus discípulos, que acreditavam em Jesus. Que interessante, hoje nós temos aquelas cartas de Paulo aqui na Bíblia. Isso mostra que nós devemos ler e acompanhar e acreditar e ver a verdade que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, hoje, pessoal, era essa a parte principal que nós íamos conversar. Ser discípulo. Vocês gostaram de aprender a ser discípulo? Muito bom. Eu também gostei muito de conversar sobre esse assunto com vocês. Vamos comemorar essa lição com uma boa música? Que tal seguir a Jesus? Vamos!
legal essa música. Muito bom, gente. Pois é. E assim a gente vai terminando a nossa aula de hoje. Mas eu quero dizer para vocês que eu amei conhecer os discípulos de Paulo. E eu quero ser discípulo também. Quem gostaria de ser discípulo junto comigo? Isso! Muito bem. A gente deve sempre se animar e querer ser discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus são as pessoas que seguem, que recebem a missão de levar a palavra de Jesus para todos os lugares. E vocês, queridos amigos, que estão assistindo essa lição, essa aula de hoje, por meio da Bíblia, vocês vão ter um instrumento para levar a palavra de Deus para os seus amigos. Vocês podem dizer para as pessoas que ser discípulo, seguir a verdade, é muito fácil, que você já está sendo um discípulo quando segue a palavra de Jesus. Muito bem. Vamos orar, vamos pedir a Jesus para dar a gente sempre coragem, força, sabedoria, para que a gente possa sempre ser discípulo. Feche os olhinhos, falamos mais um pouquinho com Deus agora. Papai do céu, muito obrigado por aprendermos a tua mensagem, os teus ensinamentos por meio das cartas de Paulo. Sim, Papai do céu, nós gostamos e queremos ser teus discípulos, levar a tua palavra para todas as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, por essa lição, por nossa igreja, pelos professores. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês, gente. Foi ótimo e que a gente se encontra na próxima e última lição. Continuem lendo os livros de Paulo. Tchau!